Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 87. Orações oferecidas pelos Vedas personificados. Segunda parte. Existem números ilimitados de entidades vivas em variadas espécies de corpos, algumas móveis e outras imóveis. A vida condicionada destas entidades vivas deve-se unicamente ao seu esquecimento de sua relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Quando a entidade viva quer assenhorar-se da energia material, imitando a posição de Krishna, ela é imediatamente capturada pela energia material e, de acordo com seu desejo, recebe um tipo entre as 8.400.000 espécies diferentes de corpos. Embora esteja sendo submetida às 3 misérias da existência material, a entidade viva iludida considera-se falsamente o controlador de tudo aquilo que empreende. Sob a ilusão da energia material, representada pelas 3 qualidades materiais, a entidade viva fica tão enredada que não é capaz, de forma alguma, de se libertar, a menos que seja favorecida pela graça do Senhor Supremo. A entidade viva não pode superar a influência dos modos materiais da natureza, por meio de seu próprio esforço. No entanto, como a natureza material está trabalhando sob o controle do Senhor Supremo, ele encontra-se além de sua jurisdição. Com exceção dele, todas as entidades vivas, desde Brahma até a formiga, estão subjugadas pelo contato com a natureza material. Como o Senhor possui em plenitude todas as 6 opulências de riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia, apenas ele está além da ilusão da natureza material. A menos que a entidade viva esteja situada em consciência de Krishna, ela não pode aproximar-se da Suprema Personalidade de Deus. Entretanto, por sua onipotência, o Senhor, como a super-alma, pode dirigir internamente a entidade viva até ela chegar a ele, mesmo enquanto executa seu trabalho corriqueiro. Como o Senhor aconselha no Bhagavad Gita, o que quer que você faça, faça-o para mim. O que quer que coma, primeiro ofereça-o a mim. Qualquer que seja a caridade que deseje dar, primeiro dê-a a mim. E quaisquer austeridades e penitências que você deseje executar, execute-as para mim. Dessa forma, os karmis estão orientados a desenvolverem gradativamente sua consciência de Krishna. De igual modo, Krishna orienta os filósofos a se aproximarem dele pela discriminação entre o Brahman e Maya. Por fim, quando está maduro em conhecimento, a entidade viva rende-se a Krishna. Como Krishna afirma no Bhagavad Gita, após muitos e muitos nascimentos, o filósofo sábio rende-se a mim. Os yogis também são orientados a concentrar sua meditação em Krishna dentro do coração. E por intermédio deste processo contínuo de consciência de Krishna, eles também podem se livrar das garras da energia material. Os devotos, contudo, estão ocupados em serviço devocional, com amor e afeição, desde o início. E, portanto, o Senhor pessoalmente lhes dá orientação, de forma que eles possam aproximar-se dele, sem dificuldade ou desvio. Isto é enunciado no Bhagavad Gita. Apenas pela graça do Senhor pode a entidade viva compreender a posição exata do Brahman, Paramatma e Bhagavan.
As declarações dos Vedas personificados apresentam evidência inequívoca de que a literatura védica é apresentada unicamente para se compreender Krishna. O Bhagavad Gita confirma que, através de todos os Vedas, é Krishna apenas quem deve ser compreendido. Krishna está sempre desfrutando, quer no mundo material, quer no mundo espiritual, porque ele é o desfrutador supremo. Para ele não há distinção entre os mundos material e espiritual. O mundo material é um impedimento para as entidades vivas comuns, porque elas estão sob o seu controle. Mas Krishna, sendo o controlador do mundo material, não tem nada a ver com o impedimento que este impõe. Por conseguinte, em diferentes partes dos Upanishads, os Vedas assinalam: o Brahman Supremo é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. Uma suprema personalidade de Deus existe no coração de todas as entidades vivas. Por causa de sua onipresença, ele é capaz de entrar não apenas nos corações das entidades vivas, mas também nos átomos. Como a super-alma, ele é o controlador de todas as atividades das entidades vivas. Ele vive no interior de todas elas e testemunha suas ações, proporcionando-lhes os resultados de suas diferentes atividades. Ele é a força viva de todas as coisas. Todavia, ele é transcendental às qualidades materiais. Ele é onipotente. Ele é perito na criação de tudo, e em virtude de seu natural conhecimento superior, ele pode colocar todos sob seu controle. Por esta razão, ele é o mestre de todos. Ele às vezes se manifesta na superfície do globo, contudo ele encontra-se simultaneamente no interior da totalidade da matéria. Desejando expandir-se em múltiplas formas, ele lançou seu olhar sobre a energia material, e assim inumeráveis entidades vivas se manifestaram. Tudo é criado por sua energia superior, e tudo em sua criação parece ser gerado com perfeição, sem qualquer falha. Aqueles que aspiram à liberação deste mundo material devem, portanto, adorar a suprema personalidade de Deus, a causa última de todas as causas. Ele é como a massa total de argila da terra, da qual uma variedade de potes de barro são manufaturados. Os potes são feitos de argila da terra, repousam sobre a terra, e depois de serem destruídos, seus elementos, por fim, fundem-se de volta à terra, a causa original de todas as variedades de manifestação. Empregando esta analogia do Brahman com a terra, os impersonalistas especialmente enfatizam a declaração védica Sarvam Kalo Vidam Brahma. Tudo é Brahman. Os impersonalistas não levam em consideração as variedades de manifestações que emanam da causa suprema, o Brahman. Eles simplesmente consideram que tudo emana do Brahman e, após a destruição, funde-se no Brahman, em que a fase intermediária de manifestação é também Brahman. No entanto, embora os Mayavaris acreditem que antes da manifestação o cosmo estava em Brahman, após a criação ele permanece em Brahman e depois da destruição ele funde-se no Brahman, eles não sabem o que é Brahman. O Brahma Samhita, contudo, claramente descreve o Brahman. As entidades vivas, o espaço, o tempo e os elementos materiais, como fogo, terra, céu, água e mente, constituem a manifestação cósmica total, conhecida como Bhu, Bhuva e Swa, que é manifestada por Govinda. Ela floresce em virtude da força de Govinda, e após a aniquilação,
ela entra e é conservada em Govinda. O Sr. Brahma então afirmou: eu adoro o Sr. Govinda, a personalidade original, a causa de todas as causas. A palavra Brahman indica o maior de todos e o mantenedor de tudo. Os impersonalistas são atraídos pela grandeza do céu, mas por causa de seu pobre fundo de conhecimento, eles não são atraídos pela grandeza de Krishna. Em nossa vida prática, contudo, somos atraídos pela grandeza de uma pessoa e não pela grandeza de uma enorme montanha. Portanto, o termo Brahman, de certo, aplica-se unicamente a Krishna. Portanto, no Bhagavad Gita, Arjuna admitiu que o Sr. Krishna é o Para-Brahman, ou local de repouso supremo de tudo. Krishna é o Brahman supremo por causa de seu conhecimento ilimitado, potências ilimitadas, força ilimitada, influência ilimitada, beleza ilimitada e renúncia ilimitada. Em última análise, portanto, a palavra Brahman pode ser aplicada unicamente a Krishna. Arjuna afirma que, como o Brahman impessoal é a refulgência que emana dos raios do corpo transcendental de Krishna, Krishna é o Para-Brahman. Tudo repousa no Brahman, mas o próprio Brahman repousa em Krishna. Desta forma, Krishna é o Brahman supremo, ou Para-Brahman. Os elementos materiais são aceitos como a energia inferior de Krishna. Mediante sua interação, a manifestação cósmica vem a existir, repousa em Krishna e, após a dissolução, novamente entra no corpo de Krishna como sua energia sutil. Assim, Krishna é causa tanto da manifestação quanto da dissolução. Sarvam Kalo Idam Brahma significa que tudo é Krishna, no sentido de que tudo é sua energia. Esta é a visão dos Mahabhagavatas. Eles veem tudo em relação com Krishna. Os impersonalistas argumentam que o próprio Krishna foi transformado em muitos e que assim tudo é Krishna. E a adoração a qualquer coisa é a adoração dele. Esta falsa argumentação é rebatida por Krishna no Bhagavad Gita. Embora tudo seja uma transformação da energia de Krishna, ele não está presente em toda parte. Ele está simultaneamente presente e não está. Através de sua energia, ele está presente em toda parte, mas como energético, ele não está presente em toda parte. Esta simultânea presença e ausência é inconcebível aos nossos sentidos atuais. Não obstante, uma clara explanação é dada no começo do Ishopanishad, no qual é assinalado que o Senhor Supremo é tão completo que, embora energias ilimitadas e suas transformações emanem de Krishna, a personalidade de Krishna não é sequer, no mínimo grau, transformada. Consequentemente, visto que Krishna é causa de todas as causas, as pessoas inteligentes devem refugiar-se em seus pés de lótus. Krishna aconselha a todos a rendição unicamente a ele, e este é o caminho da instrução védica. Posto que Krishna é causa de todas as causas, ele é adorado por todos os tipos de sábios e santos, através da observância dos princípios reguladores. Quanto ao processo de meditação, grandes personalidades meditam na forma transcendental de Krishna dentro do coração. Dessa maneira, as mentes das grandes personalidades estão sempre absortas em Krishna. Com as mentes imersas em Krishna, naturalmente os devotos rendidos falam apenas de Krishna. Falar ou cantar sobre Krishna é chamado Kirtana. O Sr. Chaitanya recomenda Kirtanya Sadahari, o que significa sempre pensar e falar de Krishna, e nada mais. Isto é denominado consciência de Krishna. A consciência de Krishna é tão sublime
que qualquer pessoa que adote este processo se eleva à perfeição máxima da vida, muitíssimo além do conceito de liberação. No Bhagavad Gita, portanto, Krishna aconselha a todos a sempre pensar nele, prestar-lhe serviço devocional, adorá-lo e oferecer-lhe reverências. Assim, um devoto torna-se completamente krishnaizado, e estando sempre em consciência de Krishna, por fim, ele volta a Krishna. Embora os Vedas tenham recomendado a adoração de diferentes semideuses como partes integrantes distintas de Krishna, deve-se entender que tais instruções destinam-se às pessoas menos inteligentes, que ainda estão atraídas ao desfrute dos sentidos materiais. Contudo, a pessoa que de fato deseja a realização perfeita da missão da vida humana deve simplesmente adorar o Senhor Krishna, e isto simplificará o assunto e garantirá por completo o sucesso de sua vida humana. Embora o céu, a água e a terra sejam partes do mundo material, quando ficamos de pé sobre a terra sólida, nossa posição é mais segura do que quando estamos no céu ou na água. Uma pessoa inteligente, portanto, não permanece sob a proteção de diferentes semideuses, embora eles sejam partes integrantes de Krishna. Pelo contrário, ela situa-se no chão sólido da consciência de Krishna. Isto torna sua posição sã e salva. Os impersonalistas, de vez em quando, dão o exemplo de que se alguém se coloca sobre uma pedra ou um pedaço de madeira, ele certamente está sobre a superfície da terra, porque a pedra e a madeira repousam sobre a superfície da terra. No entanto, pode-se argumentar que se a pessoa ficar diretamente posicionada sobre a superfície da terra, ele estará mais segura do que se ficar sobre a madeira ou a pedra, que por sua vez repousam sobre a terra. Em outras palavras, refugiar-se no Paramatma, ou no Brahman impessoal, não é um procedimento tão seguro quanto tomar abrigo em Krishna, mediante a consciência de Krishna. A posição dos Gyanis e Yogis não é consequentemente tão segura quanto a posição dos devotos de Krishna. O Sr. Krishna assim aconselha no Bhagavad Gita que unicamente a pessoa que tenha perdido seu juízo adota a adoração aos semideuses. E quantas pessoas apegadas ao Brahman impessoal, o Srimad Bhagavatam afirma: Meu querido Senhor, aqueles que se consideram como liberados por meio da especulação mental ainda não estão purificados da contaminação material, devido à sua incapacidade de encontrar abrigo em seus pés de lótus. Embora eles se elevem à situação transcendental de existência no Brahman impessoal, eles certamente caem daquela exaltada posição porque ignoram seus pés de lótus. O Sr. Krishna, dessa forma, esclarece que os adoradores dos semideuses não são inteligentes, pois eles obtêm apenas resultados exauríveis e temporários. Seus esforços são aqueles de pessoas menos inteligentes. Por outro lado, o Senhor garante que seus devotos não têm medo de cair. Os Vedas personificados continuaram a orar. Querido Senhor, considerando todos os pontos de vista, se a pessoa tende a adorar alguém superior a si mesma, então apenas por uma questão de bom comportamento, ela deve se fixar na adoração a seus pés de lótus, porque você é o controlador último da criação, manutenção e dissolução. Você é o controlador dos 3 mundos, Bhu, Bhuva e Swaha. É o controlador dos 14 mundos superiores e inferiores, e é o controlador das 3 qualidades materiais. Os semideuses e as pessoas avançadas em conhecimento espiritual sempre ouvem e cantam sobre seus passatempos transcendentais, pois este processo tem a potência específica
de anular os resultados acumulados da vida pecaminosa. As pessoas inteligentes realmente mergulham no oceano de suas nectárias atividades e muito pacientemente ouvem sobre elas. Em consequência, elas automaticamente se liberam de toda a contaminação das qualidades materiais. Elas não têm de se submeter a severas austeridades e penitências para o avanço na vida espiritual. Este ouvir e cantar de seus passatempos transcendentais é o processo mais fácil para a autorrealização. Simplesmente através da submissa recepção auditiva da mensagem transcendental, o coração se limpa de toda a impureza. Assim a consciência de Krishna se fixa no coração do devoto. A grande autoridade Bhishmadeva também deu opinião de que este processo de cantar e ouvir sobre a suprema personalidade de Deus é a essência de todas as execuções de rituais védicos. Querido Senhor, os Vedas personificados continuaram, o devoto que deseja elevar-se simplesmente através deste processo de atividades devocionais, especialmente por ouvir e cantar, muito em breve libera-se das garras das dualidades da existência material. Por meio deste simples processo de penitência e austeridade, a super-alma situada dentro do coração fica muito satisfeita e dá ao devoto orientação, de forma que ele possa voltar ao lar, voltar ao Supremo. É enunciado no Bhagavad Gita que aquele que dedica todas as suas atividades e seus sentidos ao serviço devocional do Senhor torna-se completamente pacífico, porque a super-alma fica satisfeita com ele. Assim, o devoto torna-se transcendental a todas as dualidades, tais como calor e frio, honra e desonra. Ficando livre de todas as dualidades, ele sente bem-aventurança transcendental e nunca mais sofre preocupações e ansiedades devidas à existência material. O Bhagavad Gita confirma que o devoto sempre absorto em consciência de Krishna não tem qualquer ansiedade pela sua manutenção ou proteção. Estando constantemente absorto em consciência de Krishna, ele por fim atinge a perfeição máxima. Embora esteja na existência material, ele vive muito pacificamente e em bem-aventurança, sem se preocupar e ter ansiedades. Depois de abandonar o corpo, ele volta ao lar, volta ao Supremo. O Senhor confirma no Bhagavad Gita: tendo alcançado minha morada suprema, que é um lugar transcendental, nunca se retorna a este mundo material. Qualquer pessoa que atinja a perfeição suprema, estando ocupada no meu serviço devocional pessoal, na morada eterna, atinge a perfeição máxima da vida humana e não precisa retornar a este mundo material miserável. Os Vedas personificados prosseguiram: querido Senhor, é fundamental que as entidades vivas se ocupem em consciência de Krishna, sempre prestando serviço devocional através dos métodos prescritos, como ouvir, cantar e executar suas ordens. Se a pessoa não se ocupar em consciência de Krishna e em serviço devocional, é inútil para ela exibir os sintomas de vida. De um modo geral, se uma pessoa está respirando, aceita-se que ela está viva. Mas uma pessoa sem consciência de Krishna pode ser comparada ao fole de um ferreiro. O grande fole é um saco de pele que exala e inala ar, e um ser humano que simplesmente vive dentro do saco de peles e ossos, sem adotar a consciência de Krishna, não é melhor que o fole. Da mesma forma, a longa duração de vida de um não devoto é comparada à longa existência de uma árvore.
Sua voraz capacidade de comer é comparada ao ato de comer dos cães e porcos, e seu desfrute de vida sexual é comparado àquele dos porcos e bodes. A manifestação cósmica tornou-se possível devido à entrada da suprema personalidade de Deus, como Mahavishnu, dentro deste mundo material. A energia material total é agitada pelo olhar de Mahavishnu, e só então começa a interação das três qualidades materiais. Portanto, deve-se concluir que quaisquer que sejam as facilidades materiais que estejamos tentando desfrutar, elas estão disponíveis apenas devido à misericórdia da Suprema Personalidade de Deus.